Deus. E nós cremos que assim será, para a honra e glória do Senhor. Peço a Ti que o Senhor venha tirar de nós toda a distração, Senhor Deus, todo o mal-estar, toda ação maligna, Senhor Deus, porque é nessa hora que o inimigo deseja penetrar em nossa mente, é nessa hora que o inimigo deseja nos distrair, é nessa hora que o inimigo tenta de todas as formas atingir o nosso físico, mas há poder no sangue de Jesus, meu Pai, há poder no sangue de Jesus. Porventura, se existe algum incômodo, Senhor Deus, físico, que pare agora, que se retire agora, porque nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, algo que com certeza vai nos fortalecer, palavra esta, Senhor Deus, que vai nos remeter a viver no centro da Tua vontade, meu Pai. Fique conosco, Pai, é o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Antes de você sentar, pergunte ao teu irmão: aonde está a tua harpa? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta manhã, Deus tratou esta igreja poderosamente. Deus trouxe uma palavra de despertamento, uma palavra de decisão, uma palavra que nós precisamos viver, que é a santidade. Deus falou a todos que aqui estavam, e foi dada a oportunidade dos irmãos se renderem, foi dada a oportunidade dos irmãos se acertarem com o Senhor, e eu creio que assim aconteceu. Nesta noite o Senhor nos traz uma outra palavra ao coração desta igreja. Nós queremos que cada palavra que é chegada e é transmitida daqui deste altar, ela tem já um alvo, oh glória a Deus, ela já tem o coração certo para atingir. A Sagrada Escritura diz que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Então, com certeza, Deus sabe quais são os corações que aqui estão presentes. Qual é a história que esse coração traz? Qual é a história que este homem, esta mulher que aqui se encontra, carrega no decorrer da sua existência? O Senhor, mais do que ninguém, sabe aonde está o nosso instrumento de trabalho no que diz respeito ao reino de Deus. E de que forma nós temos usado esse instrumento, já que o Senhor nos chamou para sermos trabalhadores da seara. Amém, não amém, irmãos? Então hoje eu quero compartilhar esse texto maravilhoso. E o primeiro verso diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Iniciamos esse culto de celebração, iniciamos este momento de ministração com esse texto tão maravilhoso, esse momento que aquela nação, aquele povo que lá estava, viveu, e que com certeza traz lições para as nossas vidas. Um momento que não era de glória, não era um momento de regozijo, não era um momento de gáudio. O gáudio é alegria plena. Não era esse momento que aquele povo estava vivendo, mas era um momento de lamento, era um momento de tristeza, era um momento que apertava o coração daquele povo. O salmo que nós acabamos de ler ecoa de uma forma um tanto diferente de outros e outros salmos que nós temos aqui na Sagrada Escritura. Ecoa da forma de um choro que aqui é apresentado, de um povo que estava sendo e que foi separado, foi tirado da sua terra natal, um povo que estava sendo exilado, um povo que estava longe do templo de adoração, o local
local aonde eles se reuniam para queimar incenso, queimar sacrifícios a Deus, e agora ele foi arrancado desse meio e levado para uma outra nação pagã, e agora estava sendo submetido ao chicote dos seus opressores, estava sendo submetido, certo, às pressões que o opressor tende a lançar sobre os seus cativos. Aquele povo que já não mais estava na sua terra natal, não estava mais em Jerusalém, e pior ainda, mais claro e mais definido, eles estavam longe da sua casa. Então é um salmo que traz dor, traz um sentimento de dor a cada um de nós que lemos. Pior ainda, aqueles que literalmente vivenciaram aquele momento. O povo de Deus, lá estavam sacerdotes, lá estavam levitas, lá estavam músicos. O grande Nabucodonosor tinha levado todos cativos. Agora lá eles estavam assentados à margem daqueles rios maravilhosos da Babilônia, mas estavam com seus corações quebrados, estavam com seus corações exaustos, estavam cansados de fugir, estavam cansados de ser oprimidos, estavam cansados de serem subjugados pelo inimigo. E lá eles estavam a chorar, a se lamentar. E uma das coisas que eles fizeram, e que nós precisamos trazer lições para as nossas vidas, é que eles pegaram o instrumento de ação, o instrumento que eles usavam para glorificar, exaltar o Senhor, eles pegaram e penduraram em um salgueiro. Quando a gente passa o nosso olhar por esse texto, e se nós não observarmos com detalhes, com paciência, se nós não buscarmos a revelação do Senhor, passa desapercebido este ato, este momento onde aquele povo pega as harpas e pendura no salgueiro. Nós sabemos que a harpa era um dos símbolos de louvor. Quando os levitas se reuniam, não tinham somente tamborins, não tinham somente pandeiros, mas tinham harpas que estão até então dedilhada, fluía a presença de Deus. Instrumentos que eram tocados faziam parte do cerimonial de adoração a esse Deus maravilhoso. Agora, pendurada estava a harpa, do jeito que ela estava, não tinha mais utilidade na visão humana. Agora, aquela harpa que talvez no decorrer da existência daqueles levitas, daqueles ministros, daquele povo, soava no meio do povo, trazendo a presença do Senhor. Agora aquela harpa estava calada, não soava mais um som sequer, de uma só corda, porque eles desistiram de tocar, não queriam mais tocar. Este salmo é conhecido como o salmo de lamento de um exílio. É um grito de saudade, porque eles queriam não estar lá, não estar sendo oprimido, não estar sendo subjugado, mas eles queriam estar em Jerusalém. É um salmo que não somente traz um lamento, mas traz saudade, traz vergonha, porque eles sabiam que o motivo deles estarem lá é porque eles abriram mão de caminhar com o Senhor. Eles abriram mão de seguir à risca os mandamentos, os princípios que o nosso Deus tinha estabelecido para aquela nação. E agora o Senhor tira a mão dele e deixa o opressor chegar. O Senhor tira a sua mão e deixa eles andar na força do braço deles. E olha só o que deu. O rei da Babilônia entrou e tomou posse daquilo que era deles, a terra deles, o domínio sobre eles. Também este texto mostra e nos fala e nos faz entender que ele é um espelho que nós precisamos colocar diante de nós,
Porque quantas e quantas vezes nós, diante das tormentas da vida, diante dos desafios da vida, diante das turbulências que chegam em nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nós muitas vezes ministros, nós muitas vezes diáconos, nós muitas vezes obreiros, nós muitas vezes voluntários, nós muitas vezes membro, nós muitas vezes levantarianos, nós entregamos a nossa harpa, nós penduramos a nossa harpa, nós nos esquecemos do nosso chamado, porque nós queremos sim, cansamos de tanta luta, cansamos de tanta peleja. Então esse texto nos remete a nós colocarmos um espelho e perguntar para nós mesmos: aonde está o meu instrumento de trabalho no reino de Deus? Aonde está? De que forma ele está sendo usado? E será que está sendo usado? Quantas e quantas vezes, irmão, o peso da dor, o peso da perda, o peso da frustração, quantas e quantas vezes nós somos frustrados. Esta semana aconteceu algo, né? E nós vimos, né, eu não vou explicitar, não vou deixar com clareza de forma alguma, mas nós vemos uma pessoa sofrida, sentindo dó, sentindo porque em certa parte foi frustrada, teve um acontecimento que sabe, magoou, deixou triste, né? E a gente pensa que muitas e muitas vezes isso acontece na nossa caminhada ministerial, no nosso chamado. Existem coisas que nos frustram, entendeu, irmão? E não foi diferente. Quantas e quantas vezes nós temos uma luta espiritual, muitas vezes pessoal, muitas vezes familiar, muitas vezes conjugal, certo? Quando eu falo familiar, eu falo no que diz respeito a irmão, irmã, pai, mãe, tio, tia, avô. Quando eu falo luta conjugal, eu estou falando você, pai, você, mãe, você, filho, você, filha, você que faz parte de uma casa. Quantas e quantas vezes essas lutas nos levam a nos silenciar o louvor que precisa existir em nós, independente da situação que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor deseja nos reconhecer como verdadeiros adoradores. Quantas e quantas vezes, mediante tudo isso, nós esquecemos do nosso chamado e não acreditamos mais que temos um chamado de Deus. Hoje o Espírito Santo, esse que aqui está, esse que moveu teu coração para aqui chegar, esse que te convenceu que esta noite você tinha que estar numa casa de oração, né? A tua carne, de repente alguns convites, de repente a tua mente vagou aí por alguns cantos, mas algo falou mais forte no teu coração e você disse: hoje eu vou à igreja, hoje eu preciso entrar no santuário do Senhor. E se você aqui chegou, tem coisa boa para a tua vida, tem alimento do céu para a tua vida. A palavra hoje é para você, para mim, para nós irmãos desta casa, nós servos do Senhor desta casa. Nesta noite nós queremos sair daqui com plena certeza que não existe mais essa história de harpa pendurada, mas pelo contrário, que você já saia daqui tocando o teu instrumento, que você já saia daqui já com plena vontade de continuar operando na casa do Senhor. Amém, irmãos? Quando a gente entra no contexto histórico, eu vou tentar me adiantar o mais possível, o contexto histórico e cultural. A história diz que o Salmo 137 foi escrito durante o cativeiro babilônico, no ano de 586 a.C., após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Os levitas responsáveis pelo louvor
no templo, agora prisioneiro em terras estranhas. E hoje a pastora falou sobre terras estranhas. Hoje a pastora falou do homem chamado José, que estava em terras estranhas, e mesmo nas terras estranhas não se permitiu ser corrompido. A harpa dele não foi pendurada, mas em todos os momentos da vida daquele homem, ele estava com o instrumento da mão, tocando o instrumento, manifestando a glória de Deus, manifestando a presença de Deus por onde ele estava. Amém, irmãos? O templo já tinha sido queimado, a arca já tinha sido desaparecida, o povo já tinha perdido o seu momento de culto a Deus. Não havia mais solenidade, porque o culto foi interrompido pela invasão dos inimigos, pela destruição do templo. Então o povo já não tinha mais local de cultuar a Deus. Quando a gente entra na cultura judaica, a história diz que a harpa era mais do que um instrumento musical, era também um dos símbolos da presença do Senhor Deus. E aí a gente traz a mente da igreja, a gente traz a luz da memória do povo do Senhor, que aqui está a história de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 23, que diz que Davi usava a harpa quando então tocada, e o demônio que estava, aquela ação maligna que estava sobre a vida de Saul, se retirava. Quando Davi dedilhava a harpa, a música era soada, o inimigo não tinha o porquê de estar lá. O louvor liberta também. Vou repetir, o louvor liberta, porque Davi não pregava, ele tocava. Está entendendo, irmãos? O louvor que sai da tua boca pode expulsar toda a atmosfera demoníaca que está dentro da tua casa. Em vez de você se esconder embaixo da cama, em vez de você ligar para a pastora Claudete, em vez de você ligar para o pastor fulano de tal, para a missionária fulano de tal, abra a tua boca e comece a louvar a Deus dentro da tua casa. E se o capeta não sair, aumenta o grau da voz. Se ele não sair, aumenta o grau da voz, porque ele vai sair. Porque o louvor, quando é legítimo, entra no céu e o Senhor responde. É você estar usando a harpa, é você estar usando o instrumento que Deus colocou na sua mão. Glória a Deus. Então eu acredito que hoje você já está aprendendo algo. O Talmud judaico, e você poderia perguntar: o que é Talmud, pastor? E eu faço questão de poder passar para os irmãos as informações que a gente busca. Por quê? Porque a gente aprende várias e várias vezes a gente usa, porque o Talmud fala isso, porque, certo, você precisa saber o que é Talmud. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei judia e à ética judaica e costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Esse Talmud menciona que os levitas, naquela época, naquele tempo, quando então se reuniam para cantar, eles cantavam com emoção, eles cantavam de coração. O louvor deles era preciso. Por quê? Porque eles entendiam que eles estavam diante da Shekinah, eles estavam diante da glória do Senhor. Eu não sei os irmãos, hoje o louvor cantou maravilhosamente. A gente sabe que o Senhor estava com ele. Ah, pastor, mas eu não senti nada. O problema não foi o louvor, foi você. Somos nós muitas vezes.
Nós queremos que os ministros de louvor plante bananeira, cuspa fogo, certo? Espume, certo? Labaredas. Não. A obrigação deles é levantar um louvor genuíno a Deus. E cabe você também, junto com eles, abrir as suas cordas vocais e dar o seu melhor para Deus, amém? Faço uma pergunta: quem nesta noite veio adorar o Senhor aqui? Não, vou perguntar de novo. Quem veio realmente, não veio por causa do ar-condicionado, porque a tua casa está mais quente, aí você disse assim: não, eu vou lá para a igreja porque lá está fresquinho, então eu vou ficar sentado lá no frescor. Eu estou dizendo isso porque lá na Rua 9 alguns irmãos chegaram: não, pastor, em casa estava tão quente, eu cheguei até mais cedo na igreja porque é fresquinho. Vou perguntar: quem veio adorar o Senhor, irmão? Faça alguma coisa aí para ele saber que você veio adorar. Só isso? Vou perguntar: faz alguma coisa aí para ele saber que você veio adorar ele. Tem harpa pendurada aí? Pega ela agora. Pega ela agora, use ela. Sabe da glória, sabe da aleluia? Você fala, você não é mudo. Deixa Deus te observar. Esse, meu Deus do céu. Vamos aqui ao texto, irmãos. O verso diz: junto ao rio da Babilônia ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Qual era a posição que eles estavam? Diz assim, diz para o teu irmão: eles estavam assentados. E essa postura é postura de desistência. Por que durante o louvor a gente pede para que a igreja esteja de pé? Porque em pé é mais difícil você dormir. Deus está presente na casa. O tratamento da manhã continua à noite. Quem está entendendo? Tratamento que iniciou de manhã continua agora de noite, para completar aquilo que foi iniciado de manhã. Procure entender. Não foi combinado. Eu não sabia o que a pastora ia pregar. E hoje de tarde, mais uma vez, pegando o estudo, pegando o esboço, para reestudar, Deus falava comigo: você não está entendendo. E ainda disse o seguinte, falei com o nosso querido pastor Alessandro: o que eu vou pregar de noite? A pastora passou a régua. E quando eu estava estudando, o Senhor falou: você não entendeu? Você não entendeu que no meio da minha casa ainda tem muita gente com harpa pendurada? Que vem à casa do Senhor simplesmente por vir? Não entende que o instrumento que Deus colocou nas tuas mãos, essas cordas vocais maravilhosas que você tem, é para ser usada? Assentar-se é postura de desistência. Não é isso? Você vai para uma corrida, vai para uma corrida, vai para uma corrida. Quando você chega lá no verão, você quer fazer o quê? Sentar. Você entrega os pontos. E ele diz: assentados. E não é somente assentado, mas assentamos e choramos. Desistiram de lutar. Não queriam mais lutar. O choro não era só da saudade que estava vindo em seus corações, mas era o choro da frustração. Talvez, digo eu, o choro da culpa. Porque eles sabiam que eles eram culpados. Eles sendo escravos não era culpa de Deus. Era fruto da semeadura deles. Eles plantaram e estavam colhendo. Nós plantamos todos os dias. E eu quero trazer para você uma palavra de alegria para o teu coração. Nesta noite, a tua vinda a esta casa, você está plantando no coração de Deus. Você está lançando uma boa semente. A
Agora, o plantio, ele é imediato. Agora, a colheita, ela pode ser a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Então, na verdade, aquilo que aquele povo estava, colhendo, era fruto da sua semeadura. E aí eu digo, de repente, o choro deles não era só simplesmente um choro de saudade, não era só um choro de frustração. Meu Deus, eu fui frustrado. O rei que estava sobre nós, lá em Israel, ele tinha que ter tido uma estratégia melhor, uma luta melhor. Não. Era além disso, era um sentimento de culpa, porque eles sabiam o que eles tinham feito, e tomar a Deus, digo eu, tomar a Deus, que o choro deles também era um choro de arrependimento, porque não adianta você reconhecer a queda, se você não reconhecer que você precisa se arrepender da queda. Você precisa se arrepender. Existem alguns casos que as pessoas caem, as pessoas se desviam, e a gente chega para essas pessoas e a gente diz: meu filho, você tem que voltar aos caminhos do Senhor, você tem que voltar para a igreja. Não, eu vou ficar aqui fora, primeiro eu vou me acertar aqui fora, para depois eu voltar para a igreja. Não vai se acertar nunca, porque tem que voltar para casa. A carta aos Efésios, o que o Senhor diz para aquela igreja? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, volte às primeiras obras. Volte ao local de conserto. Amém, irmãos? Então, não era só um choro simplesmente, mas era algo que estava vindo da alma deles, lá das entranhas do seu ser. O texto continua dizendo: nos salgueiros pendurávamos as nossas harpas. Nós sabemos que o salgueiro é uma árvore que tem uma sombra, e alguns estudiosos dizem que é uma sombra um tanto melancólica, sabe? É muito comum à beira dos rios, certo? As pessoas se acolherem, buscarem esta sombra para poder se proteger do sol. É muito usada como símbolo de lamento na Sagrada Escritura, em várias culturas. Salgueiro. Os levitas penduraram o instrumento na árvore da melancolia. Vamos pendurar o nosso instrumento aqui. E ficaram se lamentando daquele momento. Qual é a aplicação? O que nós podemos aprender com isso, irmãos? O que você pode aprender? O que eu posso aprender? Já que nós decidimos nesta manhã vivermos celebrando a santidade, nós decidimos mudar nesta manhã, amém, irmãos? Nós decidimos. Quantos ministros nos dias de hoje, quantos levitas nos dias de hoje, quantos diáconos, obreiros nos dias de hoje, estão debaixo de salgueiros, vivendo do passado, vivem do passado, sentados e chorando. Porque um dia eu evangelizava, porque um dia Deus me usava, porque um dia Deus, me tomava da cabeça à planta dos pés. Deus me usava na revelação. Meu Deus me usava em palavras proféticas. Quantos hoje estão vivendo, infelizmente, nesta pandemia espiritual que tem existido hoje? Quando então a gente olha a sociedade, o que nós mais vemos aí são pessoas que um dia estiveram tocando a sua harpa no templo, na casa do Pai, e hoje estão com seus instrumentos pendurados, andando para um lado para o outro, perdidos aí. Mas eu quero dizer, o nosso Deus ainda chama o povo para adorar.
Mesmo que este povo esteja na Babilônia, mesmo que este povo esteja em meio a situações adversas em sua vida, Deus nos chamou para sermos adoradores. Amém, meus queridos irmãos? O levantariano precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. O que nós aprendemos, irmãos? O que eu posso hoje levar para minha casa? Levar para esta semana que eu tenho pela frente? O que nós podemos levar deste culto e aplicar no decorrer da semana? Mesmo que nós estejamos em exílio, mesmo que nós estejamos na escassez, mesmo que nós estejamos em meio à enfermidade, mesmo que nós estejamos em meio a provas e mais provas, mesmo que os inimigos venham em nossa direção, eu não posso de maneira nenhuma pendurar o meu instrumento de trabalho, pendurar a minha harpa. Eu não posso de maneira nenhuma parar de adorar o meu Deus, celebrar o meu Deus, cantar ao meu Deus, porque a minha força vem dele. Somente dele. Hoje de manhã a pastora falou a respeito de José. José passou por vários momentos da sua vida. Foi jogado na cisterna. Da cisterna foi vendido. Foi para o mercado de escravos. Lá no mercado de escravos, foi vendido. Potifar o comprou. E Potifar tinha domínio sobre ele, já que o comprou. Da casa, do castelo de Potifar, da mansão do Potifar, foi para a prisão. Mas em todos esses momentos que este homem passou, em nenhum momento ele se permitiu ser dominado pela situação. O culto de manhã foi maravilhoso, não foi? Nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que aprender, querido Vinícius, que muitas e muitas vezes Deus não fala conosco através, Vinícius, aí você vai. Grande parte das vezes Deus fala aqui. O culto acabou, os irmãos almoçaram, eu fui abençoado pela pastora Claudete, peguei a minha merenda, entrei dentro do carro. Quando eu chego aqui na esquina, eu olho para lá e alguma coisa me falou assim, vai por aqui, descendo. Aí eu falei, não, eu vou pelo centro. Cabral, diácono Cabral estava comigo, a diaconisa Aline também estava comigo, e eu descendo o carro tranquilamente, devagarzinho. Até mesmo porque a gente sabe que o centro de Apolo é problema. Do nada, um incircunciso bateu no carro. Eu andando devagarzinho, um motoqueiro louco foi olhar para o lado e esqueceu do carro. Aí pegou o retrovisor, falei, meu Deus. Na hora, meu querido filho Átila, o velho homem vem, mas Deus me fez lembrar quem eu sou, nova criatura. Deus me fez lembrar que eu tinha acabado de sair de um banquete, nem do carro eu saí. Abaixei o vidro, esperei o rapaz chegar. Não, porque o senhor está andando no meio da rua. Eu falei, não, eu estou andando na minha mão. Você que se distraiu. Não, aí veio um rapaz, pegou os pedaços que estavam lá, do retrovisor, me entregou, olhou para mim. Eu, muito obrigado.
Dei a pastora. Cabral atrás. Você está errado, cara. Cabral é sanguíneo, né? É nosso protetor. Estou brincando. Mas graças a Deus que ele também entendeu de onde nós tínhamos saído. E nós chegamos à conclusão: não vamos deixar que o Satanás venha roubar aquilo que Deus nos deu hoje. Ligamos o carro e seguimos em paz. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida nos remeta a pegar o instrumento de trabalho, que é nosso próprio coração, a nossa própria vida, que a gente pendure, que a gente pare de adorar o Senhor com todo o nosso ser. Não podemos permitir que a circunstância venha nos tirar deste centro da vontade de Deus. Babilônia não é desculpa para nós calarmos. Vou repetir: a Babilônia não pode ser desculpa para nos calar. Não pode. Não pode. Pelo contrário, a Babilônia precisa ser o combustível também, para nós mais do que nunca entender que é que naquela hora é que Deus está nos provando. Deus não fez isso com Jacó? Acho que foi Jacó, não, Abraão. Eu vou te provar. Eu quero que você passe pela prova. Você precisa provar para mim que você é merecedor. E o que o Senhor Deus pede a Abraão? O seu filho, o único filho que ele tinha. Mas em nenhum momento Abraão empendurou a harpa. Ele não. Se ele pediu, ele vai ter. Se ele pediu, vou entregar. Se ele pediu, ele sabe o que está fazendo. Se ele pediu, é porque ele já tem todo o esquema montado. Se ele pediu, é porque o projeto que um dia ele disse que aconteceria, vai acontecer. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para cada um de nós. A igreja precisa, nós ministros, nós servos do Senhor, precisamos aprender e precisamos ter a nossa harpa afinada, precisamos ter a nossa harpa não pendurada, mas sendo tocada por todos os cantos desta terra. O grande A.W. Tozer, ele disse: Deus não chama os capacitados, se não me engano, acho que a pastora falou isso, mas capacita os chamados, desde que eles estejam disponíveis. Pensamentos maravilhosos. Qual é a palavra de alerta que eu posso trazer para você nesta noite? Qual é a palavra, irmãos? Pendurar a harpa pode ser o primeiro passo para uma desistência. Pendurar a harpa, pendurar o teu instrumento de trabalho, pode ser o primeiro passo para você abandonar o teu chamado. Não é isso? Você começa: não, eu não quero mais fazer isso não. Não, eu não quero ser mais obreiro. Eu vinha tão forte no voluntário, eu brigava com os irmãos porque eu queria ser voluntário todos os dias. Mas agora eu não quero mais ser voluntário. Quando a gente começa com esse sentimento de entregar a harpa, não, eu vou ficar sentado. Aí você trabalhava no altar, aí você resolve agora sentar na primeira fila. Aí daqui a um tempo você começa a sentar na terceira fila. Daqui a um tempo mais você vai para a quarta fila. Daqui a um tempo mais você já está na última fila. Sabe qual vai ser o próximo passo teu? Vai ser estar fora das portas do santuário. Mas qual foi o primeiro passo da sua queda? Qual foi o teu primeiro passo que você abandonou? Foi quando você resolveu pendurar o seu instrumento de trabalho.
Deus sabe com quem está falando aqui. Tem pessoas aqui que têm um chamado tremendo, irmãos. Tem um chamado de Deus. Porque nós já vimos lá atrás, anos atrás, a pessoa operando poderosamente nesta casa. Mas hoje, literalmente, está com o seu instrumento pendurado. Vidas não estão sendo e não estão podendo ser salvas porque esse irmão, essa irmã, está com seu instrumento travado no salgueiro, está pendurado no salgueiro, porque existe vidas que Deus quer salvar através de você, Vinícius, vai ser através de mim, vai ser através do presbítero Léo e não vai ser através de mim, será através do Everson e não através de mim. Existem vidas que vão cruzar o teu caminho, que não irão cruzar o meu caminho. Existem pessoas que vão cruzar o teu caminho, mulher, que jamais eu irei conhecer, se você continuar não usando a harpa. Agora, se você usar a harpa, essa pessoa que cruzou o teu caminho, que será impactado com a obra de Deus na tua vida, será impactado com a presença de Deus na tua vida, essa pessoa vai aceitar Jesus, e eu também vou conhecê-la, porque você vai trazer a ela à casa do Pai. Quem está entendendo, irmãos? Que palavra de alerta nós podemos trazer? Há um perigo enorme quando nós nos acostumamos com o silêncio do instrumento. Ouviu, irmãos? Você se acostumou com o silêncio do instrumento. O instrumento foi pendurado e você se acostumou. Você não consegue mais ouvir a melodia. A melodia, já que não toca, não mais mexe com o teu coração. Mas hoje o Senhor está trazendo à luz da tua memória que você tem um instrumento a tocar. Você tem algo a fazer para o reino de Deus. Nós temos aqui intercessoras que não oram. Nós temos aqui adoradores que não adoram. Nós temos aqui pessoas que pregam que também não pregam. Nós temos pessoas aqui que têm um dom da revelação que não revela nada. Nós temos aqui irmãos que têm um dom profético e que não profetiza nada. Sabe por quê? Resolveram pendurar a harpa. Vou pendurar a harpa por um tempo. Eita, a obra de Deus não é como o relacionamento conjugal, o relacionamento de namoro. Eu vou dar um tempo com o meu namorado, eu preciso dar um tempo para ele respirar, eu preciso ter um tempo para ele. Na obra de Deus não existe tempo não, meu irmão. Nós estamos contra o tempo. Como assim estamos contra o tempo? O que o Senhor diz? Falem, exponha, declarem que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, na verdade, existe falta de mão de obra no reino de Deus. Falta instrumentista na obra de Deus. Não se acostume com o silêncio do seu chamado. Não se acostume. Hoje Deus deseja despertar o teu chamado. Hoje Deus deseja fazer você se lembrar da harpa que você tem em suas mãos. O inimigo quer nos manter calado, irmão. O inimigo não quer de forma alguma nos ver de pé. O que o Senhor disse para o profeta? Se coloque de pé, que eu irei falar contigo. O inimigo quer te ver sentado, acomodado, confortavelmente. Não. Deus tem pressa de salvar vidas nesta terra. E se Ele tem pressa, Ele precisa usar os seus instrumentos. Se Ele tem pressa, Ele precisa usar aqueles que têm um chamado. Se Ele tem pressa, Ele precisa usar você, precisa usar mim, precisa usar cada um de nós.
Não podemos de forma alguma, não podemos permitir que o inimigo nos faça estar calado. A gente briga aqui, a gente sabe que muitas vezes o culto está acontecendo, o louvor está acontecendo, e existe pessoas vendo a banda passar. O que significa vendo a banda passar? Está aqui só de corpo presente, porque a alma, o coração, o espírito não está aqui. Fica olhando as luzes, fica olhando se a irmã do louvor está dando fazendo a voz correta, está cantando as estrofes corretas, se o baterista está tocando forte, está tocando fraco, está vendo se as meninas estão realmente vestidas direitinha para dançar. A pessoa está vagando, está vendo a banda passar, e olha, a banda está passando, o Senhor está movimentando, a visitação do Senhor está presente, e você está com a tua visão. Se acostumou com o silêncio, se acostumou com o choro, se acostumou de estar rendido às frustrações da vida. Irmão, Deus cura frustrações. Deus cura quando você se coloca à disposição do tratar dele. O desânimo não pode fazer parte da nossa vida. Nós sabemos que o desânimo, sim, faz parte da natureza do homem. Muitas vezes o homem se desanima, mas nós temos que lutar contra ele. Nós temos que lutar contra ele. Nós precisamos resistir à investida dele. Nós não podemos deixar que o desânimo, certo, que começa a assolar a nossa vida, leve-nos a uma rebeldia, leve-nos a uma acomodação, leve-nos a uma pausa no nosso chamado. Não podemos, irmãos, deixar o desânimo tomar conta da nossa vida. Você tem um chamado, assuma o teu chamado. Você tem um chamado, acorde segunda-feira, sabe, vista-se, meu topa, lava o rosto e parte a pata para cima do seu chamado. Os levitas podem subir, por favor. A palavra nesta noite é para todos nós. Diga para o teu irmão, a palavra desta noite é para todos nós que já recebemos um instrumento de trabalho no reino de Deus. Hoje é o primeiro culto de domingo do ano de 2026. De manhã Deus já nos visitou. E pasme você, Ele aqui está também. Sinta Ele. Você não consegue sentir Ele, não? Hoje Deus está chamando os levitas, os pastores, os jovens, as mulheres, os homens. Deus está chamando todos nós, para nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Hoje Deus está chamando todos nós, para que sem medo de errar, você tire a harpa que está pendurada no salgueiro. E que você diga a partir de hoje: jamais eu voltarei a pendurar essa harpa no salgueiro. Porque o local da harpa que Deus me deu é no salgueiro. O local da harpa é nas minhas mãos, sendo executado. Toque novamente. Volte a tocar novamente.
Deus deseja ouvir o som que sairá de você. Sairá de você, sairá da tua vida. Louve novamente como você louvava. Cante como um passarinho. Porque não importa se está fazendo sol ou se está fazendo tempo chuvoso. Toda manhã ele sai para cantar. Pregue aquilo que Deus colocou em seu coração. Você pode pregar no altar, você pode pregar no ônibus, você pode pregar na fila do banco, você pode pregar quando então em uma compra no mercado, onde de repente o teu coração cruza com outro coração que você sabe que a harpa está pendurada, e você vai poder parar e falar de Jesus para esta pessoa. Falar para esta pessoa: um dia eu também tive a minha harpa pendurada, mas eu fui despertado pela boa palavra do Senhor ao meu coração. E hoje eu estou aqui a pregar, a falar a respeito daquele que você um dia conheceu tão intimamente. Você já está pregando para a pessoa. Volte ao altar. O altar do sacrifício. O que é o altar do sacrifício? É quando você se coloca na mesa do sacrifício. Você está falando que é esse altar? Você está pensando que é esse altar? Não. Quando você dobra o seu joelho, seja no quarto, na sala, quando você começa a visualizar o trono de Deus, como aqui está, você chegando com a sua vida diante desse trono, você se coloca nele e a tua mente vem na mesa aonde Isaac foi colocado, que seria o sacrifício. Você poderia buscar o Senhor e dizer: Senhor Deus, nesta manhã eu sou o sacrifício, eu me coloco na mesa do sacrifício. Volte enquanto há tempo. Você pode de repente estar na Babilônia, mas Deus ainda tem um negócio com você em Babilônia. Deus não te esqueceu na Babilônia. Ele vai de encontro a você hoje em Babilônia. Local opressor, local de aprisionamento, local onde os sonhos foram roubados, local onde as lágrimas são derramadas, local onde a frustração é o reflexo do seu viver. O Senhor vai de encontro a Babilônia para te buscar. Deus deseja fazer com que o chamado venha voltar a arder na tua vida, em teu coração. Os irmãos vão estar a cantar. Não adianta nós insistirmos em algo que você não quer. Não adianta nós insistirmos em algo que você não quer abrir mão. Porque usar o instrumento te remete a esforço, te remete a aplicação, te remete a fidelidade ao teu chamado. Nesta noite Deus te convida a voltar à Sião espiritual. Eles estavam
com saudade de Sião, porque lá em Sião eles tocavam. Na cidade de Sião, o som da harpa chegava aos ouvidos das pessoas. Volte a Sião, volte à presença do Senhor. Tome a decisão que você precisa tomar. Tanta gente aqui com tanta habilidade, com uma mente, uma capacidade enorme, e que hoje ainda está com as suas harpas penduradas. Os irmãos vão estar cantando, os ministros vão estar ministrando sobre essas vidas. Ministra com o coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Glória, 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 glória a Deus. E enche-me até que em mim Eita, meu Deus. se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Glória a Deus. Usa-me. Você que está nos ouvindo, se a palavra tocou o teu coração, se de repente você também tem tido a sua harpa pendurada esta noite, talvez esta manhã, talvez esta tarde, talvez o momento que você está ouvindo seja a hora de você retornar ao caminho do Senhor. É hora de você pegar o seu instrumento de trabalho no reino de Deus e começar a trabalhar. Não despreze aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, como esses que aqui estão também não querem desprezar. Peço a Deus que o mesmo mover que está acontecendo aqui aconteça na sua vida, e que a partir de hoje algo novo aconteça em sua casa. Glória a Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Glória, 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 glória a Deus. usa-me, Senhor. Usa mesmo, Jesus. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nosso Deus, nosso Pai, eu não vou insistir mais, porque não é pela força, nem tampouco pela violência. É questão de decisão, meu Pai. E eu louvo a Ti porque os irmãos que aqui no altar se encontram, com os seus corações debruçados diante de Ti, as lágrimas sendo derramadas, Senhor Deus, pedindo a Tua ajuda, pedindo força para que o instrumento volte em Suas mãos, Senhor Deus. Eu sei que isso vai acontecer, meu Pai. Eu sei que essa atitude toca o Teu coração, meu querido Pai, porque na hora do apelo, na hora da entrega da palavra, é a hora que o inimigo mais age, para não permitir que o Teu povo
Senhor Deus, que os corações recebam a palavra de transformação, Jesus. Mas graças a Deus, que nesta noite, esta barreira foi quebrada, Jesus. Se porventura existe mais alguém aí em nosso meio que não decidiu, mostre a essa pessoa, Senhor Deus, o que ela precisa fazer. Revele ela, Senhor Deus, a ela o estado que ela está vivendo hoje, porque este ano é um ano de mudança na nossa vida, meu Pai. É um ano de crescimento para esta igreja. É um ano, Senhor Deus, que nós verdadeiramente iremos viver o novo em nosso coração, meu Pai. Recebe cada coração, Jesus. Fortaleça a fé do teu povo, meu Pai. Senhor Deus, que este homem, esta mulher, ao se levantar deste altar, se levante de cabeça erguida e entendendo que a partir de hoje eles não têm nada mais do que se envergonhar, Jesus. Salgueiro na vida deles, nunca mais. Senhor Deus, que o Senhor possa sustentá-los em todo momento da sua caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa. Nós estamos em tratamento desde manhã. O Espírito Santo está bradando. E se queremos viver o tema celebrando santidade, nós temos que entender tudo que está sendo dito. Eu quero cumprimentar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. E nesse momento de ofertório eu quero mencionar a palavra que está ardendo no meu coração, e eu creio que vai arder no seu coração também. Em Gênesis, no capítulo 4, apenas 4 versículos. Gênesis 4, do versículo 1 ao 4. E assim nos remete a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz, mas a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel, de sua oferta. Irmãos, nós sabemos o que é oferta, o que é dízimo, porque aqui nós somos ensinados a respeito acerca desse assunto. Mas quando eu menciono aqui essa palavra, eu estou falando não de quantidade,
não de valor monetário, mas eu estou falando de coração. Por que agradou o Senhor essa oferta do Abel? Porque a própria palavra nos diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E por que agradou tanto o Senhor? Porque Ele deu de coração, queridos. Ele deu o melhor que Ele tinha. E é isso. É isso que me faz mover a ação de entender o que é oferta, o que é dizimar. É a gente que, como somos ensinados, eu não estou falando nem de semeadura, eu estou falando de um coração ressurreto. Que o coração de Abel, ele foi agradável a Deus porque ele teve um coração ressurreto diante de Deus. O melhor. E é o melhor. Às vezes quando eu falei que não é o monetário, porque às vezes, por menor que seja a importância que você está ofertando, é o melhor que você tem no momento, mas que seja de coração, que seja com esse sentimento, que ele seja agradável a Deus. E é assim que nós vamos viver celebrando a santidade, com o coração ressurreto diante do nosso Deus. Os nossos amados irmãos vão estar distribuindo os envelopes. Aqueles que forem dizimar, entregue aqui em minhas mãos. E as ofertas, que entregue um amado irmão que irá receber. Sei que me ama, foi eu quem decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu quem decidi partir, mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar,
todas as coisas cooperam para o meu bem. Eterno Deus, nós queremos louvar o teu santo nome, Senhor. Senhor, nas mãos do pastor está, Senhor, as ofertas e os dízimos. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que aqui foi depositado em prol do teu reino. Quando eu digo reino, Senhor, eu não estou falando, Senhor, de usos indevidos, mas de uso totalmente voltado àquilo que é a ação da tua obra, Senhor. E quanto precisamos, Senhor. Tantas são coisas a fazer, em busca, Senhor, de almas, em busca, Senhor, de proclamar o Evangelho. Então nós te pedimos a bênção, Senhor, que para cada ofertante continue, Senhor, colocando em seus corações o desejo, a sinceridade que houve ali, Senhor, no coração de Abel, para que se torne agradável a Ti. Aos dizimistas, Senhor, a fidelidade. Senhor, visita a despensa, que não venha faltar nada, Senhor, que venha terem abastança, Senhor. Cuida, Senhor, da vida de cada dizimista e os abençoa. Continue, Senhor, com suas bênçãos, porque o Senhor é um Deus abençoador. Nós assim oramos e te agradecemos por esse privilégio e por esta grande oportunidade que tem nos concedido de aprender a ofertar e dizimar na tua casa. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo até esse momento, aleluia, na outra câmera, glória a Deus. Você que está nos assistindo até esse momento pelas redes sociais, agradecemos pela sua estadia até aqui. Louvamos a Deus, queremos que a sua semana seja abençoada no nome de Jesus. Terça-feira nós temos culto, quinta-feira também. E dia 18/1 começa a campanha 12 Cestos Cheios. Contamos com a tua presença aqui. Seja abençoado no nome de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor novamente.